aí, tudo bom? Prazer, Edson Barbosa. Prazer, Edson. Tudo bem, meu irmão? Então fala, seu maluco. Vamos lá. O que conta, Edson? Conect Guincho. Você citou, né, com alguns amiguinhos que estiveram aqui anteriormente, sobre projetos de uberização. Nós somos Uber do Guincho. A ideia surgiu... Chama Conecta, Guincho? Connect Connect, eu vi na camisa. Guincho. A nossa ideia surgiu mediante uma empresa que eu já sou gestor dela, né? Sistema de rastreamento, seguro. E a gente tinha, né? Não tem mais, porque agora tem a Conect Guincho. Tinha uma dificuldade muito grande para pedir assistência 24 horas para os nossos clientes. Pedir um guincho. Cara, demorava aí. Tinha que ligar para 5 para um falar, para conseguir um orçamento. Muitas vezes demorava mais ou menos 40 minutos. Alguns casos eram rápidos, mas na maioria das vezes, 40 minutos para obter um orçamento justo. E daí a execução do serviço. 40 minutos só orçamento? Sim. Isso em São Paulo, essa é a média, meia hora para 40 minutos. Né? Porque muitas vezes até você tinha um orçamento, mas não era justo. Então, até você chegar naquele orçamento que batia com que a gente precisava, o ticket que a gente precisava pedir o serviço para o nosso cliente, entre meia hora e 40 minutos. E daí para a execução de fato do serviço, pode pôr aí 1h30, cara. Eu tenho depoimentos de amigos aí, consultores de empresa de seguro, que o cliente demorou 3 horas esperando o guincho, 4 horas esperando o guincho. Caramba. Empresas bem conhecidas no mercado, a gente não pode citar, mas empresas muito, muito fortes aí no mercado, de amigos nossos aí. Eu conheço as empresas desse mercado por causa do gringo, né? Então, eu imagino de que você está falando. A nossa empresa tem muita simetria com cases de sucesso como Sem Parar, Gringo, Connect Car. Nós temos os prestadores cadastrados em nosso sistema. Os prestadores abraçaram a nossa causa. Um ponto muito importante, qual que é? A gente não cobra percentual nenhum do prestador. O prestador dá lá o orçamento dele. Quer dizer, aliás, o orçamento do prestador hoje é uma calculadora, você até falou, dentro do nosso sistema. Então, o valor do acionamento, ele já está pré-estabelecido ali, baseado em quilometragem, distância, etc. E é um valor justo, tanto para o cliente quanto para o prestador. O prestador abraçou a causa. A gente não cobra nada do prestador. E mediante aquele valor do acionamento, aí vem o percentual da plataforma cobrado direto do cliente. Uma taxa de conveniência do cliente. Taxa de conveniência do cliente. Essa taxa é tudo automático, tá? Nós temos um sistema criado com EA, né? Um agente ali que atende no primeiro tempo ali o cliente. E esse agente coleta ali os dados. Resumindo, o cliente tem isso que eu te falei de 40 minutos para um orçamento, o cliente tem um orçamento em 3 minutos. Tá, entendi. Só para entender uma coisa, você comentou que da empresa de rastreamento, você não tem mais ela? Sim, tem. Tem. Você tinha falado no passado, é porque você resolveu o problema. Resolvi o problema da minha própria empresa e decidi pivotar ela para o público em geral. Entendi. Eu conectei com o Ferdinando no ecossistema do Pablo Marçal. O Ferdinando te conhece. Legal. Eu sei quem é. Uma dúvida aqui, Edson. O negócio já para em pé só com o seu próprio serviço? Com sua própria empresa de rastreamento? Não. A minha base não absorve a quantidade de guincheiros que a gente tem. Aí que Mas a conta fecha financeiramente falando? O gasto que você tem com tecnologia, atendimento? Não, ainda não. Ainda não. É justamente o nosso grande gargalo, né? Nós temos os prestadores, nós temos o problema, nós temos um mercado gigantesco, né? No caso, a gente optou por iniciar, né? Até por conta de que a gente é aqui de São Paulo e o conhecimento que a gente tem, né? Na cidade de São Paulo, grande São Paulo em si, nosso escritório é em Guarulhos, mas toda a grande São Paulo, né? A gente pretende estar atendendo com a quantidade de guincheiros que a gente tem de cadastro, Barueri, Osasco, etc. A gente tem uma quantidade de guincheiro significante e a gente sabe que tem a demanda, mas a gente precisa fazer chegar a demanda para esses prestadores. Eu estava esperando uma mensagem e ela chegou. O Fernando,
ele teve uma empresa exatamente de Uber-like de guincho. Ele atuou ali no mercado ele atuou mais na Bahia. Se eu não me engano, ele veio para São Paulo também. Conheço, a empresa no caso fechou. Ele comentando ali, é difícil equilibrar essa balança. Ó, todo Uber-like, tem gente que acha que eu não gosto de Uber-like. Mas não é que eu não gosto, é que dá trabalho, e muito trabalho. E o ponto de equilíbrio é muito longo, acho que esse é o ponto. Eu não sei se, pelas suas contas, você chegou em quantas mil corridas aí você precisa para fechar a conta? Eu não seria seria centenas, milhar ainda não. Assim, Centenas de dias, você porque fala. veja bem, Centenas por dia. são, são etapas, né? Eu tenho um pré-cadastro com uma quantidade de guincheiros que eu não abri para eles, mas eu tenho ali nas regiões monte que se estratégicas da precisar. cidade, se precisar. Na região estratégica ali eu tenho um cadastro lá com 200 e poucos guincheiros, 215 guincheiros, para ser mais preciso. Então eu preciso dar para esses guincheiros pelo menos entre 1 a 2 acionamentos por dia para os caras se manterem na nossa base. Sim, Que é porque aquilo senão dá churn, o cara vai embora e não quer mais Exatamente, saber. Sim. exatamente. Por isso Aí, você não pode pôr muito guincheiro dentro, né? Tem por que isso eu controlar, não né? posso nesse momento abrir e colocar. Os guincheiros abraçam, eles querem, mas A a gente maior não parte pode. da demanda desse mercado está nas seguradoras, não tá? A maior parte, ou não? Um percentual bom está nas seguradoras, mas assim, eu não sei se você sabe desse número, 70% dos veículos, Não né? tem seguro. Não tem nenhum tipo de assistência, inclusive, nada, zero. Então o cara quebra e precisa de um guincho, cara. E aí como é que ele consegue esse guincho? Procurando no Google, liga, né? Para um camarada dele que tem uma oficina, sabe? Você sabia que essa é uma das dificuldades do Uber-like, que assim, ó, você comentou agora. Imagina assim, ó, o cara tem um problema. Agora, o que acontece? A tendência dele o primeiro ímpeto dele é entrar no Google. É. E no Google, não que a experiência seja melhor que a sua, é pior. Sim. Mas é o que ele acha. Daí ele vai achar ali um serviço de guincho X, vai ligar, tipicamente, Sim. ou WhatsApp, né? WhatsApp, Vai ter um serviço merda, um preço que talvez seja mais alto do que ele poderia pagar, vai ser tudo ruim, Exatamente. mas o problema dele está resolvido. E é muito difícil as pessoas baixarem um aplicativo para usar uma vez só. Aí é que tá a sacada que a gente Qual que é o pulo do construiu. gato? É a sacada que a gente construiu. O cliente final, ele não precisa baixar nenhum aplicativo. Nós construímos um agente de IA que atende o cliente no Pelo WhatsApp, WhatsApp. integrado a uma plataforma, né? E aí essa plataforma, ela remete a um aplicativo que quem usa é o guincheiro. Show, Quando, então, quando o cara faz o orçamento que ele fala que quer, o sistema chama o guincheiro. o ponto aí é, se você for olhar, assim, uma vez que você tirou a fricção do app, é você trazer gente para dentro do WhatsApp aí. Exatamente. Trazer demanda. Exatamente. Aí entra o ponto assim, ó. Quanto que você fica de margem, assim? É aberta a informação? A comissão? Então, o CAC atualmente, o ticket médio aí gira em torno de R$ 45, o CAC está em torno de R$ 14. Não tem margem. Então, o CAC, ele banca a sua taxa de conveniência para cada corrida. Então, Isso. na primeira ela fecha. Sim. Na primeira venda. Sim. E por que você não está fazendo muito mais propaganda, então? Buscando aí investidores, recurso para a gente... Mas volta na primeira venda, pelo que você falou. Volta na primeira venda, não entendi. Ó, você falou que você coloca 14 em CAC e daí ele compra um serviço de 45. Sim. Então, se você colocar 14 e 45, você está multiplicando dinheiro. Por que Sim. você não está colocando mais? Então, veja bem, eu coloco 14 em CAC para, vamos supor, para 40 vendas. Aí, para 1.000 vendas, eu preciso colocar quanto? O que eu faturo com 40, eu não consigo bancar para 1.000. Mas só para entender, o retorno ele é imediato mesmo? Na primeira venda? Na primeira venda, o retorno é imediato. E, O que acontece? Os leads que caem. Vamos dizer que caem lá, vamos fazer em números redondos. Caem 40 leads no dia. A gente consegue converter 20. E quando você falou do custo 14, é do lead ou Não. já é do CAC mesmo? Já é do CAC mesmo. E na outra ponta você está recebendo 45 por pedido. Se você for ver, essa relação de retorno para o CAC, ela é absurda. Hoje em dia, então, onde o custo de CAC é um problema para todo mundo,
E é natural que você tenha que aumentar o valor de investido aqui. E porque o seu orçamento deve estar bem baixo hoje de muito marketing, né? baixo. Tá, entendi. Tem um ponto de cuidado que pensei aqui agora, que é o seguinte: não necessariamente pode ser artificial esse seu CAC, pelo volume muito baixo que você está atacando. Porque quando você ataca pouco lead, você está, o chamado low hanging fruit, você está pegando as frutas que estão na parte bem baixinha do pé, está ao alcance da mão. Mas à medida que você aumenta o orçamento, os frutos baixos acabam, daí você tem que pegar uma escada para subir, daí fica mais caro, vai ficando mais caro. Qual é o teste que você pode fazer, Edson, que faz um tanto de sentido? Seria você aumentar sensivelmente a verba de um dia para ver o que acontece. Então você falou assim, você não tem orçamento para o mês Testar, todo? sim. Isso, que é um negócio que é um teste de elasticidade. Você coloca lá, por exemplo, R$ 1.000 no mês, Certo. e tem um resultado. O que aconteceria se você colocasse 500 num dia? Para ver o quão elástico é esse O resultado. quanto eu acerto, Para ver o quanto eu alcanço. isso, para ver se vai distorcer o CAC, se vai distorcer o retorno, se a conta continua fechando. Isso é uma coisa que pode ser um bom teste. Não que você precise testar também de uma hora para outra, porque isso pode distorcer os algoritmos do Google, mas você poderia testar, por exemplo, num dia 100, 200, 300, 500, e daí você Sim. para o teste. Tá lá, né? E daí você para de testar. Por que eu estou falando isso? Se você conseguir chegar com uma prova matemática de que o seu negócio é escalável, os investidores vão querer colocar dinheiro nele. Se você provar que entra um e sai cinco, agora tem umas coisas que eu colocaria com uma certa desconfiança, que pode ser que não seja elástico, pode ser que quando você aumentar o seu CAC exploda, pode ser, é uma hipótese. Porque imagina se você triplicar ou quadruplicar a sua verba e o CAC for de 14 para os 45. Empatar ou até passar, né? Daí inviabiliza colocar mais dinheiro. Daí você vai ter que achar outras engrenagens de Outros crescimento, canais. outros canais, exatamente. E você sabe que Parcerias. e o seu canal principal deve ser o Google, né? Isso, é o Google. Então, a gente não tem expertise na questão de marketing. Não Uhum. tem a nossa equipe, nós somos em 4, a nossa equipe. Não tem ninguém especialista em marketing, a gente depende de terceiros. É difícil acertar, né? Sim, mas assim, esse seu tipo de mercado é bem claro que o principal canal é o Google, tá? Porque se você for ver, é por necessidade que a pessoa está buscando. Dentro ali da rede social, você vende muito por desejo. Sei lá, você coloca Sim, é brand, né? uma viagem, uma bolsa, um sapato, alguma coisa que você não estava precisando. É muito por impulso ali, então daí a pessoa cruza e fala, pô, isso aqui pode ser interessante para mim. E daí ela coloca eventualmente numa wishlist e compra. Entendi, é um serviço de intenção, a pessoa está de fato procurando ali. Isso, o seu caso é completamente intencional. O cara tá querendo o trem naquela hora, daquele jeito e tal, tudo mais. Então, aí nós desenhamos dentro do nosso negócio, na esteira dele, vender também a assinatura da assistência 24 horas. Que é o que tem simetria, inclusive, com grandes players estão cases. fazendo. Isso. E aí quando você vende assinatura, o ticket é bem maior, né? Porque você tá pegando o valor vezes 12 ali, vezes Isso, X e tal. exatamente. Exatamente. Eu precisaria entender um pouco mais o quão elástico é esse resultado aí, viu? Porque assim, tá entre aspas bom demais para parecer verdade. De modo que, porque se você for pensar, vou chutar o balde aqui. Vou chutar bastante o balde. Se você coloca R$ 14 e volta 45, se você pegar ali do seu cheque especial, 14 mil reais, bota lá, vai voltar 45 mil reais. E um dia você paga isso. Você paga os juros e sobra. No cheque especial. Se eu tivesse um negócio que retorna 3 vezes, qualquer crédito é crédito. Porque nada no mundo, os juros pode ser absurdo. Porque a gente paga, se você for ver os juros no Brasil, 15% ao ano, né, que é o da Selic, sei lá, juros mesmo, 20, 30% ao ano. Pô, você poderia pagar isso no mês que a conta fecha. Então, eu validaria um pouco melhor isso, para ver se, fazendo alguns testes, igual eu falei, de escala, para ver se a conta continua fechando. Se continua fechando, existem muitas formas de acessar capital, e não tem a ver com investidor, seu caso, eu acho que ainda. Certo.
Porque pelo seu porte, pouco dinheiro geraria muito impacto. Se você for olhar, 14 mil reais gerariam 1000 vendas. Sim. Aí 1000 vendas aí, já pensou? A gente colocar isso aí, a gente fala da gente fazer isso no mês, isso for num dia, né? Então, e de novo, assim, não precisa ir direto para o 14 mil, mas você entende que assim, você está fazendo uma verba diária ali. Se você triplicar, volta no mesmo dia. É como se você entregasse dinheiro de manhã e de noite tem 3 vezes lá. Mas eu acho que à medida que você testar mais essa estrutura, estressar um pouco mais, tomara que não, mas potencialmente os números são piores do que parecem, potencialmente. Certo. Porque é raro isso acontecer. Hoje em dia as pessoas têm muito problema com CAC, porque virou um oceano vermelho ali, todo mundo brigando. Porque quantas empresas de guincho não estão brigando contigo ali para aparecer no Google? Na verdade, tem muitas mesmo, né? Mas nenhuma empresa com tecnologia, né? É aquele guincheiro, o seu José, o Sim, seu sim. João. Mas são vários, esse é o ponto. Tem o seu São muitos, José né? que bota 100 reais lá, bota o João, a Verdade. Maria, assim, cada um botando 100 reais, 100 reais, 100 reais. Então tem uma avalanche de dinheiro ali sendo colocado em guincho. Sim. Ninguém de modo estruturado, tal, poucos de modo estruturado. Tem aquele Cadê Guincho, acho, né? Nosso concorrente. Que era um que colocava muita grana nas propagandas. Alguém falando, a demanda é finita, mas é alta. Sim, a demanda é muito alta. Em São Paulo tem estimado aí 15 mil prestadores de serviço, 15 mil guincheiros, para uma frota na grande São Paulo de 25 a 27 milhões de veículos. Tem 27 milhões de habitantes, 25 milhões de veículos cadastrados no Detran. E aí, se fizer aquela conta lá de que 70% não tem seguro, não tem nada, assim, é que aí precisa filtrar. Tudo bem, 70% não tem seguro. Sim. Mas aí 10% tem um sisteminha lá de rastreamento, que é a empresa que eu sou gestor, e assim por diante. Mas sobra uma parcela muito grande, um número muito grande de carros desassistidos na cidade. Na grande São Paulo. No Brasil, idem, né? Todas as capitais. E é um serviço que a gente, acertando essa questão do CAC, do marketing, de chegar de fato aos clientes, a gente consegue escalar o Brasil inteiro até que rápido. Esse tipo de negócio, raramente o problema está na tecnologia, raramente. Em geral, o problema está mais no equilíbrio da oferta e demanda, que você tem que captar cliente. Assim, se você captar cliente 1000 de uma vez, talvez os guincheiros que estão dentro nem dão conta. Sim. Então você tem que aumentar um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. Você tem que ir aumentando de modo equilibrado as duas balanças. E por isso até que eu falei lá que o teste de elasticidade tem que fazer com certa cautela, porque pode ser que você esbarre em limite operacional e que nem tenha guincho para executar. E não que você não tenha, mas eles estão pré-cadastrados, mas não estão liberados, porque você está segurando eles para entrar aos poucos. Sim. Não de uma hora para outra, não de um dia para o outro, por exemplo. Né? Você tem que validar os caras, tem que para a gente cadastrar os guincheiros de fato, a gente vê documentação, isso leva na cidade de São Paulo tempo. tem alguém, na cidade, assim, acho que a cidade de São Paulo cabe melhor, tem alguém bidando bastante ads no Google, assim, ou não? No nosso segmento? Cadê guincho? Tem algum outro que está em cima? Não. Não. Não em valores consideráveis, não. Por exemplo, nosso escritório é em Guarulhos. Se você fizer aquela pesquisa no Google de quantos pedidos, de quantas procura, né, tem no Google diariamente por guincho em Guarulhos, passa de 1000. Uma cidade de 1.200.000 habitantes. Uhum. Entendeu? Então, assim, não quer dizer que rola 1000 acionamentos. Às vezes a pessoa de curioso, quer saber quanto né? Vai precisar no outro dia. Mas um percentual daquilo vira serviço. Percentual alto. O cara tá no Google porque ele quer. Né? Então, assim, é como a gente tá dizendo aqui, que realmente a demanda, ela tá aí. Tá, indo na linha para entender o negócio, assim, você comentou que tem outro business, né? Hoje você tá parte na assistência, no rastreamento, quer dizer, e parte nesse de guincho, certo?
Isso, como eu tenho uma equipe com 4 pessoas, aí a gente divide bem isso daí, né? Mas as 4 estão nas 2 empresas ou não? Não, uma pessoa na outra empresa e 3 pessoas hoje focadas no negócio do guincho. Tá. E o negócio é relativamente automatizado já? 90% automatizado. Que parte que não é? A gente precisa acompanhar a plataforma, né? Tem um humano para acompanhar. E quando lá na ponta final lá, tem muito tiozinho, né? Que mesmo no WhatsApp o cara não chega até o final ali do fluxo. Então, são 4 perguntas básicas ali que precisa fazer no WhatsApp para a pessoa. Nome, placa do carro, endereço de origem e endereço de destino. Com isso daí a gente já formata na verdade, o endereço de origem a pessoa não precisa nem digitar. Aí a pede a localização. Uhum. Passa sua localização, já reconhece o endereço, etc. Aí o endereço para onde vai entregar o veículo, e a partir daí, modelo do veículo, é claro, né? Com a placa do veículo, a IA já reconhece o modelo do veículo. Aí a IA já entrega o orçamento ali pro cara. Aí faz sentido para você, você aceita o Você orçamento? joga direto o cara pro WhatsApp ou joga por uma landing page, um site antes? Não, uma landing page. E tem algum motivo? Pra- Então, porque o Google tem essa notificação, né? Ele não joga direto o cara pro WhatsApp, né? Ah, tá, é verdade. É, A a Meta, a meta Meta tem uma é opção de WhatsApp, o Google não. isso, Daí você precisa entendeu? passar ali um. Precisa passar por uma landing page, assim, para volume, né? Precisa passar para landing page para cair no WhatsApp. Quantos que caem na página vão pro WhatsApp? Dão um próximo passo? Que cai na página é meio a meio. Cai 10, 5 vai para o WhatsApp. E do WhatsApp quantos fecha? Mais ou menos 50% também. Porque o cara que vai para o WhatsApp, ele Já vai. tá desesperado. Ele já tá ali que ele realmente precisa. O que faz ele não fechar? De repente o valor, Ou ele ter conseguido em outro lugar antes. ou ele Tá tá tentando em falando dois, comigo e não. com outro, ou ele, vou ver o seu orçamento do outro, esse tipo de situação. Mas à noite, né, final de semana, é muito difícil o lead que cai no WhatsApp não fechar. O cara não tem tanta opção. E você tá atuando na cidade de São Paulo, né? Você não abriu outros mercados, né? Não, cidade de São Paulo. São Paulo e Grande São Paulo. Guarulhos, São Paulo, Barueri, Itapevi. A gente tem prestadores cadastrados em todas essas regiões aí, todas essas regiões da cidade. O seu grande desafio, do que eu entendi, Edson, você está falando que é crescimento, certo? Sim, Você entendeu a lógica de fazer teste, né? sim, Porque o que o teste vai te dizer? Vai confirmar se o problema é dinheiro. certo. Porque pode ser que não seja. Porque outros BOs vão aparecer à medida que você cresce. Como, de novo, a perda do CAC, assim, o encarecimento do CAC. Sim. Talvez você comece a trazer leads piores, vai acontecer alguma coisa. Porque imagina que o Google pode começar a te mostrar para usuários menos interessantes também. No primeiro momento ele vai trazer os usuários mais quentes e depois Certo. você vai dando mais dinheiro para ele vai achando usuário. E daí ele vai pegando Só para usuários. pegar o seu dinheiro. Ele vai pegando usuários menos prováveis. Aquele cara que pergunta, por exemplo, assim, quantos guinchos tem em São Paulo? Vai ver só propaganda. Esse cara não está muito Entendi. Aí propenso a ele cai comprar. lá na landing page, mas não vai pro WhatsApp. E daí a tendência do Google é Só que o clique distribuindo queima o para. dinheiro, né? Exato. Mas ao mesmo tempo, você tem margem hoje. Olhando para hoje, você tem margem. Verdade. Realmente tem que fazer esses testes aí. Esse site que você deu aí é bastante interessante. A gente não tinha visto por essa ótica. O que a gente pensou muito e aposta bastante é na questão da assinatura também, né? Até mesmo para meio que alavancar. Se eu tenho lá, porque todos os leads que caem na landing page, a gente entende que são leads quentes para de repente contratar uma assinatura nossa. Correto? Você pode Aí a gente, testar isso pequeno, Edson. Antes de fazer uma parceria com cara de assistência, esse caramba 4, você poderia testar isso. não, isso está testado. E como que performou essa Isso venda está de testado. assistência? Na questão assim, ó, da venda da assistência, Ah. a gente não tinha isso formatado ainda dentro do sistema. Tá? Aí eu fiz um piloto de uma semana perguntando para os clientes aqueles que gostariam de contratar. Só que muitos deles responderam o seguinte, né? É só o guincho ou tem também rastreador? Porque o cara quer tudo por pouco, né? Sim. O cara quer, sei lá, vamos falar aqui, um seguro completo por um valor desse tamanho, mas ele acha que é um seguro do carro dele. Aí tem que estar explicando para aquele cliente, olha, serviço de assistência por essa taxa aqui. E aí quando o senhor for precisar de um guincho de novo, tem o limite, né? X guincho por ano. Mas aí o senhor não vai precisar passar pelo que o senhor passou.
pagar um guincho lá de R$ 300 e Você a já chegou a assinatura é R$ testar, 39,00, já R$ 39,90. chegou a testar o combo da assistência, do rastreamento com assistência ou A rastreamento com gente guincho? até pensou, mas não executou ainda. Porque aquela história, né? Uma vez que assim, o lead é o mesmo, se você, Vídeo mesmo, se você a dor é a conseguir, mesma. se você conseguir aumentar o valor da venda, você tem mais dinheiro para usar em CAC depois, né? Exatamente. Esse cliente, se ele deixa mais dinheiro para ti, você pode pagar mais por ele. Essa é a conta. Interessante mesmo. Embora assim, só com cuidado que tomaria, que o usuário que ele chega para comprar rastreamento e assistência, talvez ele já está procurando resolver o próximo problema. E o cara que procura guincho está querendo resolver o de agora. Então talvez possa ter um nível de urgência diferente. Entendi. A questão O cara que procura guincho quer agora. Ele quer Assim, vem agora. Ele tá agora, na rua me desesperado salva ali. aqui. Agora o cara que procura rastreamento, ele está querendo desenrolar. Quero evitar um problema. Ou o cara que está procurando assistência. Eu tive um problema, mas não quero ter a próxima. Tem algum seguro para isso? Então, Ficar resguardado, né? o momento de compra é diferente, parece. Ele não é um momento de urgência ali. Você tem que convencer o cara, né? Tem que fazer a venda. Isso aí, vamos ver. O Fernando falou. O cara não quer pagar só para o guincho. Oferecemos guincho, carga, bateria, troca de pneu, etc. O cara que fecha, ele já tem incidência de quebra. Já entra para dar prejuízo. O cara quer uma assistência que ofereça para ele recarga de bateria, troca de pneu. Tem a ver. Ó, tem uma coisa ligada a esse mercado de seguro e de assistência e tal, que eventualmente existe uma seleção adversa. Porque o que acontece? O cara que tem um bom histórico, ele consegue comprar assistência barata, até mesmo seguro mais barato. Sim. Porque o Segura por histórico perfil, conta, né? o histórico conta muito. Daí o que acontece? Daí o cara que tem um histórico ruim, ele não consegue preço bom nessas Seguro. seguradoras que tem mais dados. Daí onde ele vai parar? Nas assistências Nas aí, assistências, cooperativas, tal, etc. tudo mais, na cooperativa, exato. Então ele acaba indo jogar o prejuízo para outro. Mas tem uma seleção adversa perigosa. Eventualmente não, recorrente. O cara é problemático. Daí esse é um ponto de atenção. Tem que ver o quanto a conta fecha. Mas em geral não é a assistência, pelo que eu entendi, você venderia assistência para alguém, né? Você não entraria no mercado você criaria a própria assistência? A própria assinatura? A própria assinatura. Mas sem incluir outras coisas. Outras coisas você diz em que sentido? Pneu, seguro, bateria, essas coisas aí. Dá para incluir. E sabe por quê? Porque eu tenho esses dados na minha empresa de rastreamento. Eu já vendo assistência na empresa de rastreamento. Tá? Eu coloco o rastreador no cliente lá com direito à assistência 24 horas. E já te falo o percentual que tem, que eu estou no mercado há mais de 4 anos. Da minha base, no máximo 4% utiliza. Então eu recebo recorrência de um volume ali. É um mercado bastante interessante. Eu recebo recorrência de um determinado carteira e 4% dela utiliza. Então, assim, se paga, beleza. Aí tem um cliente problemático, que o nosso amigo ali colocou? Tem, mas ele está dentro dos 4%. Eu tenho 100 pessoas comprando assistência para 4 usarem. Aí como é que eu posso fazer para equilibrar isso daí? Eu dou um limite. Não vou dar 5 guichos por mês pro cara. Outro limite também que a gente viu muito no gringo você tem que colocar limite do primeiro uso também, carência, né? Porque qualquer tipo de assistência ou seguro que você crie sem carência, o que o cara faz? Ele dá o problema, com o problema ele aciona, ele compra. Então ele procura, assim, compra assistência quando ele já está com o problema. Já. Eu tenho uma certa expertise, né, nesse segmento, então o que a gente faz para meio que barrar isso daí? É isso que você falou. O meu carro está quebrado lá na frente de casa, eu preciso levar para o mecânico. Aí eu vou levar amanhã, eu contrato esse cara aqui, Sim. certo? Aí amanhã eu tenho um guincho para levar e eu paguei 40 conto, o guincho é 300. Ganhei e eu posso cancelar daqui 3 meses, por exemplo. A gente tem que amarrar o cara num contrato de 12 meses, a gente vai liberar a cada 30 dias, com limite de quilometragem, etc. E o primeiro uso, 72 horas. Isso quebra bem o... Já quebra esse fraudador, né? Isso. Porque, Fraude, assim, exatamente. Porque o mercado, assim, o mercado brasileiro, ele se eu não me engano, depois da Índia, é o segundo que mais tem fraude no mundo, em tudo.
você possa imaginar. É o mercado da fraude. Tenho certeza disso. E assim, interessante é que alguns players que vieram para o Brasil sofreram aqui. Um exemplo foi a Uber. Ela funcionava já no mundo todo, tudo beleza, né? Mas daí ela caiu no Rio de Janeiro. Logo lá, né? Aí o que aconteceu? Os motoristas eles entravam em um grupo do WhatsApp e coordenavam o desligamento e ligamento Do aplicativo. do aplicativo, porque daí eles desligavam em massa, ficavam poucos, o preço dinâmico explodia, e daí alguém ficava coordenando. Agora fulano liga, liga, liga. Então é como se eles criassem uma fila. São muito criativos. Uma fila, exatamente, extremamente criativos. E daí algumas soluções precisaram ser Reestudadas. olhando para o mercado brasileiro. Mas infelizmente, assim, o brasileiro leva muito pro jeitinho, né? Então tem que olhar todas as possibilidades de fechar os buracos. O que você sugeriria para a gente fazer um lançamento em relação a esse serviço de assinatura? Porque a gente está entendendo hoje, por exemplo, que para resolver a questão, né, da grana para colocar em CAC, para colocar em Google, se a gente alcançasse um público X ali com assinaturas para dentro da plataforma, a gente já bancava um valor bem significativo para isso daí, entendeu? Tendo em vista que é isso que eu te falei, o que a gente vai ter com a oferta lá que tem que dar o serviço para esses clientes é de 4% da quantidade de cliente que paga a assinatura. Ó, eu preciso ser franco, eu ainda acho que tem algum boi na linha em relação ao seu CAC. Porque não faz sentido. Se o seu CAC é tão, assim, o seu CAC é muito barato e ele dá ROI imediato, não faz sentido. Assim, você pega, assim, você pega dinheiro de agiota. Liga para a agiota que me dá 100 mil aqui. Por quê? Porque eu vou transformar 100.300 em um dia. Não faz sentido. Desculpa. Até dá um amarelo aqui, ó. Um amarelo, ó. Assim, ó. Tem algum boi na linha. Tem algum boi na linha. Então, as agências que a gente contratou, até então, que foram algumas, a gente colocava lá, igual você falou, R$ 1.000 e vinha uma quantidade de lead que multiplicado saía por R$ 13 cada lead. É que o ponto seguinte, ó, assim, se você tem esse CAC, na boa, você não deveria fazer mais nada, assim, bota assinatura, você não deveria fazer nada, é só, você deveria entrar na esteira de multiplicar dinheiro. Sim, né, você fala assim, vou trocar o site, vou colocar assinatura, esquece, assim, só multiplica dinheiro, você não tem uma máquina de dinheiro, se você bota 14 de um lado, sai 45 do outro, arranja o máximo possível de dinheiro, é claro que você não vai fazer da noite pro dia, mas bota R$ 100, depois R$ 500, depois R$ 1.000, R$ 5.000, R$ 10.000, R$ 100.000. Você deveria estar aumentando diariamente o seu orçamento. Diariamente. Porque você está multiplicando dinheiro. Agora, eu estou com receio que alguma conta não está fechando. Por exemplo, o CAC, por exemplo, está mal controlado, ou mal dimensionado. Assim, quer ver um exemplo? Eu vou te citar uma coisa que pode estar escapando aqui. Quando o cara clica na propaganda, você sabe dizer quantos dessas conversões são imediatas no mesmo dia? Deve ser a maior parte, mas você sabe quantos por cento? Você diz assim, se 10 clicarem lá no Google, dá um clique no Google. Na propaganda, assim, dos que converteram, tá? Virou dinheiro para você. Quantos são no dia e quantos são nos outros dias? Então, oscila bastante. Clica 40 pessoas no dia, com um valor pequeno, né, que a gente coloca. No outro dia, clica só 10. Tá, mas o ponto é, você consegue saber que aquele cara que clicou hoje comprou depois de manhã? Você tem esse Não, rastro? nosso serviço é imediato. O cara clicou, se ele comprou ali no dia, Tá, comprou. Se não então foi a comprou, pergunta que eu falei. Assim, a primeira pergunta é, então, se o cara clicou, ele compra. Assim, se ele comprou, é no mesmo dia. no mesmo dia. Mesma Tá. hora, no caso, né? Tá, por que eu te perguntei isso? Ó, só para deixar claro, é porque eu tô tentando achar um buraco, assim, mas não achei. Mas é importante você entender isso aqui, ó. O que acontece? Imagina que você tem um CAC aqui, ó. Vamos pegar a linha do tempo aqui, ó. Imagina que você colocou hoje, vamos pegar aqui hoje. Você colocou hoje. Você colocou R$ 100.
Você está falando que volta, vou arredondar que volta 3 vezes, né? 14 para 50 e poucos, arredondar 3 vezes. Então, se você coloca hoje e volta hoje, você não tem o problema do dinheiro no tempo. Você pega com a agiota hoje R$ 1.000 e à noite já está com o dinheiro para devolver para ele. Agora, qual que é o ponto? Tem um risco aqui. Existem muitos negócios que o ponto não é o CAC, é quando ele volta. Por que que acontece? Não é que ele volta tudo de uma vez. Ele volta assim, ó, a volta do dinheiro. Volta 300. Só que em 6 meses. Tem mercados que é assim. No caso do gringo, por exemplo, o dinheiro voltava pra gente, mas oscilou ao longo da nossa história em 3 meses a 6 meses. Aí é um problema. Aí, ó. Por quê? Se você botar, vamos pegar aqui, 1 milhão hoje, volta 3, mas volta 3 daqui 6 meses. Uhum. Então eu preciso. E pensa só, eu vou colocar 1 milhão esse mês e eu só vou ver ele, eu vou ver ele ao longo do tempo, voltando totalmente daqui 6 meses. Mas no mês que vem tem que botar mais 1 milhão. Depois mais 1 milhão. Depois mais 1 milhão. Então eu preciso. 6 meses você colocou 6 milhões de qualquer forma. Eu coloquei 6 milhões. Também, e o que voltou? Tem uma curva aqui, né? Então talvez voltou 3. Então eu preciso ter um fluxo de caixa ferrado. Você não precisa ter um fluxo de caixa. Você pega do agiota o dinheiro e ele te devolve no mesmo dia e você devolve para o agiota. Você entendeu? Por que eu, assim, esse tipo de estrutura é uma estrutura, vou te até chutar o balde aqui, é uma estrutura de criação de dinheiro infinito aqui. Assim, quem que não quer uma máquina que bota 1 e sai 3? Só que eu acho que tem algum boi na linha. Ou o cálculo do CAC pode estar errado, ou... A conversão tá baixa, né? Algum cálculo... A conversão tá baixa. Algum cálculo tá cagado aí. A conversão tá baixa. A gente estava colocando um valor mensal, certo? Sim. Um valor mensal. A quantidade de cliques, o valor que a gente estava colocando, acabava antes de finalizar o mês. O cara mostrava pra gente lá um gráfico, ó, X pessoas tá aqui que clicou, que foi lá para a landing page. Só que a quantidade de pessoas que clicou e que caiu no WhatsApp foi muito menor. Você sabe, agora eu pensei assim, eu tô pensando em bode, elefante, girafa na sala aqui, tô pensando no zoológico inteiro na sala. O que pode estar acontecendo é o seguinte, você tem um orgânico razoável? Tá fraco. Mas vem alguns pingados por orgânico. Sim, vem. O que acontece? Vem. Esse CAC pode ser o chamado CAC blended, que é o CAC que mistura o CAC pago e o CAC orgânico. Então o que eu tô querendo dizer? O pago tá pagando o orgânico. Em outras palavras, está sendo diluído. Vamos lá, vou explicar de outro jeito. Imagina que o CAC mesmo, a propaganda, se você eliminasse o orgânico da conta, seria R$30. Um exemplo. Eu entendi. O orgânico também está dando serviço que eu estou achando que veio do CAC. E é porque o CAC, assim, o conceito do CAC é custo de aquisição do cliente. Sim. E você pode olhar ele de modo amplo. É assim, de todo o dinheiro que eu coloco e do orgânico, quanto que custa para adquirir um cliente? Esse é o CAC total. Então você pega o total de clientes e divide pela verba de marketing. Só que o total de cliente não veio tudo de ads, uma parte veio de orgânico. Daí, supondo que você tem, de cada cliente pago, vem um orgânico. Quando eu falo que o CAC é 15, na verdade ele virou 30. CAC de ads, que é o chamado, que é o CAC da mídia, né? Ele deve estar 30. Daí o orgânico entra como free e daí divide a conta e fica 15, por exemplo. A gente não pode ser um trem desse lado. Pode ser um trem desse. E daí pode ser que o seu CAC pago não está fechando a conta. E daí aquilo ali que eu falei não funciona, entendeu? Então não é 300, na verdade ali é 100%. Talvez seja, você bota 100, volta 100 e tal. Mas qual que é o ponto que eu estou provocando aqui? Vale a pena estudar direitinho o investimento em mídia e o retorno que esse investimento em mídia traz. 1 para 1, sem meter orgânico no meio, sem meter outros canais, rede social, sem meter mais nada. Outra coisa que pode estar sendo misturada aqui, inclusive, é recompra. Imagina que eu entrei na plataforma, sei lá, baixei o aplicativo e comprei hoje e comprei amanhã.
E essa conversão está sendo considerada uma conversão Nova, e não é nova. nova, né? Não, isso aqui é remaining, é outro jogo. Isso aqui não é nenhuma, nem é uma aquisição, é uma conversão, mas é uma conversão de um retornante, não uma conversão de um Isso novo. acontece, sim. Então, qual que é o BO? O cara gosta do serviço, ele volta e faz de novo. O cara tem uma agência de carro lá. Sim. Sou de um guincho hoje, o atendimento para ele foi rápido, que é isso que a gente vende. Então, quando ele precisar de novo, e ele vai precisar, ele precisa sempre, ele compra de novo e ele compra no mesmo canal, lá no WhatsApp. Aí a gente acha que veio Daí do mistura, Google. vira um Tá bololô. misturado. Você tem Exatamente, razão. vira um bololô. Você tem razão. Assim, tem 3 coisas misturando: orgânico, retornante e pago. E daí tá aparecendo, assim, quando você fala em CAC, a conta pode não estar fechando. Aí justifica. Pode ser que o custo de mídia mesmo, se você isolar só o que o Google traz lá, pode ser que está custando R$50 cada cliente. E daí gasta 50 e recebe 45, por exemplo. E por isso os caras não Então, aceleram resumindo, mais. eu vou precisar de um expert em marketing para mim fazer essa consultoria aí. Uma coisa que eu sugiro no seu caso é ter muita clareza de alguns números, que é entender mais o que é uma venda orgânica. Pensa assim, você tem uma venda aqui, você precisa saber que ela veio por orgânico. Você tem uma venda aqui no fim, você precisa saber que ela veio do Google. E você tem uma venda aqui no fim, você precisa saber que ele é um retornante. Uma vez que você tiver esses três dados, você consegue calcular o CAC da mídia, porque daí você pega a sua conversão do Google e dinheiro do Google e vê se a conta fecha. Você pode fazer a conta do CAC Blended, que é o CAC do Google com o CAC orgânico, daí você vai ter outro valor. E por último, você pode ver você pode ver uma outra variável que não tem nada a ver com CAC, que é a frequência de uso do seu aplicativo. Por que acontece? A frequência ela mexe em outra variável, que é o seguinte. Isso aí é legal o pessoal saber, mas tomei um choque aqui. Assim, ó, imagina que seu CAC é 50, né? E imagina que esse cliente volta ao longo de, sei lá, 2 anos, ele volta 2 vezes. Então, isso aqui, digamos que o CAC é 50. Só que digamos que, e você falou que era 45 ali o custo você recebe, não, 54, né? Não, 45. 45. Então, ó, você recebe 45 numa primeira venda, na venda 1, aí depois de um tempo mais 45, depois mais 45. Então, esses números juntos dão 135. Aqui, ó. Então, você tem R$135 de receita com um CAC de 50. Essa relação é boa. Por quê? Isso, o tempo. Sim, aqui, ó, você vai, assim, essa primeira venda está no dia 0. Então, beleza, você perde R$5, mas vai demorar muito tempo. Aqui é 6 meses, aqui é, sei lá, 12 meses. Então, assim, aqui eu usei um exemplo mais próximo, né? Mas só para piorar o exemplo aqui, ó, imagina que o seu CAC é 100, vai. O CAC é 100, ó. Então, o que acontece? Você recupera uma parte do CAC, depois de 6 meses recupera outra parte do CAC, mas você só começa a ver retorno sobre investimento lá para frente. Aqui você precisa ter dinheiro para caramba da empresa, né? Porque o dinheiro leva 1 ano para voltar. Mas agora ficou um pouco mais claro. Eu acho que o conceito do CAC é que precisa ser explorado mais profundamente. Entendi o seu insight, né? O meu CAC, na verdade, ele está misturado. Sim. Está misturado. O boi na linha você achou. Sim. E resumindo, é como se você fizesse, fiz 3 vendas. E daí você está quase que atribuindo tudo para o Google. Daí o Google vendeu, daí dividiu por 3, daí parece que o CAC mas não é. Tem orgânico, tem retorno. É isso que a gente realmente computa lá, né? Estamos fazendo de forma errada. Então. Aí o que acontece? Daí vamos supor que provavelmente é o que está acontecendo, que o CAC não fecha. Por isso que a agência não acelerou mais. Porque assim, tá, sei lá, bota 45, volta 45. Então tá enxugando gelo ali, tá no 0 a 0. Para dar o próximo passo, você precisaria resolver esse problema, ou reduzindo seu CAC, ou aumentando o LTV, que pode ser através da assinatura, que você comentou. Certo. E você falou, Edson, que assim, o ticket é maior e tem recorrência. O cara paga todo mês. Então, aí dispararia o seu LTV. Quanto que é uma assinatura, mais ou menos? R$39,90. 39?
Então, 40 vezes 12, um ano, R$ 500. Aí um CAC De 100, de 100 paga. de 50. É que talvez o CAC da assinatura seja outro. Aí já é outro BO, porque o CAC da urgência do guincho ali, você já mediu, tem o 14 aí que precisa recalcular, mas você tem, mas e o da assistência? É outro produto, outro mercado, outro Sim. negócio. Aí pode dar outros BOs. Deixa eu ver. A piada ali, né? Não vai pagar mais Na salvando real, nem, vidas. na real, nem é CAC real, porque tem o profissional e outras coisas. Assim, o Giovanni ali falou uma coisa que é verdade, assim, que na prática mesmo, tem outros custos embutidos dentro desse rolê, né? Porque a gente está falando de mídia aqui. Mas se você for olhar friamente para você fazer uma venda, você vai envolver time de marketing, né? O profissional que está gerindo isso. Outra coisa, o 45 que você tem, se você for olhar friamente, ele não é margem líquida, não é na última linha, porque tem o custo de servir o cliente. Sim. Se você pega lá, você falou que você tem um time de X pessoas, você tem que pegar esse time de X pessoas, eles atendem 1000 pedidos, então você diluiria. Então, se você for olhar a margem líquida aquela é a bruta. Você ganha 45 do cliente ali. Uhum. Mas qual que é a margem líquida sua? Talvez R$ 15, R$ 30. Tem o custo operacional, né? Sim. Escritório, pessoa. Apesar que o nosso custo é bem enxuto, é baixo hoje, né? Mas aí tem que separar em duas coisas, assim, aqui, nesse caso, entra mais custo direto, que é como se fosse assim, ó, você ganha R$ 45, recebe 45 para servir o cliente com o guincho. Você só tira os custos diretos. Para atender esse cara, você precisa do atendente? Precisa. Então, você teria que diluir os custos todos os pedidos por aquele atendente. Agora, você vai falar assim, financeiro. Financeiro não entra nessa conta. Financeiro não é custo, é despesa, já está na camada de sustentação da empresa. Sistema. Sistema, você precisa dele para servir o cliente, você poderia dividir como custo direto. Então, tudo aquilo que você usou diretamente para servir ele, você poderia colocar como custo direto, e daí aquele 45 é a margem bruta, você vai descobrir, gasto R$ 5 com o sistema, Mas, 10 com o atendente, daí você descobre que a sua margem ao líquida é meu 30. ver, me corrija aí, né? Se eu estiver errado. Com escala, esse custo do operacional, ele diluído, ele fica muito pequeno, porque ele hoje já é baixo. É claro que eu teria que aumentar a equipe, etc. Sim. Mas com escala, isso daí meio que some na taxa de... Reduz, mas reduz bastante, tem razão. É por isso que esse é um business de escala, né, que a gente estava falando lá, né? No caso do Rápido, a gente precisaria de 1 milhão de pedidos, no caso do iFood também é uma cacetada e tal, porque quando você olha a margem final ali... Não quero nem falar de 1 milhão, mas como que eu chego a, sei lá, a 200, 500 pedidos dia? São Paulo tem demanda para muito mais que isso, para milhares de pedidos por dia. Correto? Assim, se a sua relação CAC, retorno, né, assim, tiver, o seu payback for rápido, você retorna rápido o dinheiro e retorna no equivalente, é botar dinheiro. Se não voltar, você precisa reduzir o custo de aquisição. E aí, como que você reduz o custo de aquisição? Tem várias coisas que você pode fazer. Outros canais, você pode melhorar os seus criativos, o texto que você usa, você pode tentar parcerias. Aí tem N coisas que dá para fazer. Por exemplo, esse WhatsApp, você poderia ter um QR Code e espalhar ele pela cidade, sei lá onde. Onde que as pessoas poderiam se interessar? Falou, pô, legal, eu vou iniciar a conversa com esse WhatsApp aqui, se um dia eu precisar conversar com o guincho, eu tenho. Talvez uma oficina mecânica toparia colocar, um posto de gasolina, tal. Não sei que tipo de acordo esses estabelecimentos cobrariam de ti para divulgar um QR Code que esses clientes poderiam baixar e quando precisasse teriam você. Mas você entende que aí é um retorno mais de longo prazo? Porque você vai colocar um monte de gente no WhatsApp. 100 no dia, 500 e tal, mas quantos vão precisar? Desses, né? Eles não estão precisando na hora, vai precisar um dia, né? Isso, a sinistralidade sei lá, na média é 0,5%, então você vai ter que cadastrar 200 pessoas com QR Code para uma te acionar. Então é como se você estivesse criando uma base de longo prazo, né? É como se você estivesse estruturando seu negócio para quando aquele cara precisar, vai vir. Isso vai muita energia e muito dinheiro também, né? Isso, você vai ter que plantar muito para colher lá na frente.
e aí é muito longo prazo. Então, o principal aqui seria jeitos de baratear. Alguém falou aqui também, que acho que foi o Fernando, falou que você, para esse tipo de negócio, você precisa ser bom de SEO, que é do tipo, alguém colocar guincho, seria muito importante você aparecer entre os primeiros. Alguém colocar guincho, não entendi. Se alguém escrever guincho no Google, seria bem importante seu site aparecer entre os primeiros, mesmo no orgânico, sem pagar. E E isso é possível. é possível, mas tem que cagar um coco aí, porque é disputado, né? O guincho que tá entre os primeiros ali recebe demanda pra caramba. Com certeza. Isso aí é uma das nossas metas. E aí a gente não conseguiu chegar nesse ponto ainda. Uma coisa que eu não sei se. Vamos supor, só uma hipótese aqui. Vamos supor que entre os 3 primeiros lá tem um cara que é um blog de guincho. Você poderia colar nesse cara. Pô, você tá ranqueado em primeiro. Joga pra mim e eu te pago X pra cada clique. Porque aí você começa a baratear o Google. Porque qual que é a Eu achar lógica? o cara que tá em primeiro, entender ele, É, né? E de repente fazer uma proposta para ele. os primeiros. É que o primeiro pode ser um guincheiro. E aí talvez ele não queira te divulgar. Mas imagina que o segundo é um blog, o terceiro é um portal Mas se eu de convencer o notícias. guincheiro que ele me divulgando, eu vou ter demanda para ele na cidade inteira. Pode ser, que, Aumentar o número de corrida dele. pode ser que o guincheiro ganhe mais dinheiro com isso do que fazendo guincho. Se ele for primeiro. Assim, deveria. Se você for pensar, o guincheiro que é o primeiro. Ele recebe centenas, milhares de cliques. Orgânico, inclusive. Mas aí você tem que ver, desenrolar com ele, porque ele tá com o ouro na mão, né? Por que ele vai te passar? Mas é uma conversa interessante. Bem, vamos estar caminhando para o fim aqui, Edson. Tem mais alguma pergunta? Tem alguma última coisa para explorar? Era mais no sentido de saber, né? Na questão da expertise de marketing, para a gente ter um norte, que é onde a gente apanhou mais todo esse tempo. Inclusive na conta que você acabou de mostrar aí. Pode ser que eu estou realmente errado nessa conta. E como que eu posso fazer, que você já fez em várias empresas suas, para chegar nesse público, por exemplo, da cidade de São Paulo, que a gente falou aqui desde o início, que para a demanda do meu serviço, é um público infinitamente muito maior do que aquele que eu alcanço. Sim, né? sim. Bem, eu vou falar só sobre o alcance aqui. O que acontece? Quando você olha para o B2C, né, que é o exemplo aqui, você está pegando o consumidor final, ele é muito pulverizado, né, na internet. E quase toda empresa B2C precisa de muito dinheiro investido para ter alcance, para trazer audiência. Você olha o Gringo, que era B2C, o iFood, Quinta Andar, todos eles tiveram que investir muito em mídia. E daí esse dinheiro de mídia, ele vem da conta que eu mostrei na tela anterior aqui, ó, que é essa aqui, ó. Você tem que provar que o dinheiro volta. O dinheiro não precisa voltar hoje, mas se o dinheiro volta ao longo do tempo, é uma questão de fluxo de caixa. O que eu acho que é a coisa que é mais valiosa para ti? Você tem que se debruçar mais na matemática de crescimento do seu negócio e provar que o dinheiro volta. Porque se o seu dinheiro volta, faz sentido o investidor, faz sentido você mesmo botar dinheiro. Aportar. Né? Faria assim, se você vê lá a conta, ó, bota aqui, sai ali, faria sentido você vender seu carro para pôr lá. Agora, você precisa ter muito mais clareza dos números, muito mais. E ao ter clareza dos números, o investidor entraria. Entendeu? Agora, o meu receio é que a hora que você faça as contas, você veja que você bota um aqui, não sai 3 aqui. E daí você teria que rever como baratear o CAC. Então, assim, seu desafio é ter mais domínio dos números, seria o número 1. E o número 2 tendo mais controle deles, entender o quanto que você precisa eventualmente abaixar o CAC para a conta fechar. Qual canal usar para isso? Né? Usar o canal que for necessário, o jeito que for necessário para reduzir, usar um orgânico, parceria, não sei o que, qualquer coisa. Daí, essas parcerias vão reduzir o CAC? Aí a conta passou a fechar. Se a conta passou a fechar, aí de novo, qualquer dinheiro alavanca o negócio, seja seu próprio ou de um investidor. Mas antes de entender os números, não aumentaria propaganda não. Beleza? Tá certo. Alguém falou ali, ó, ir para o B2B e ser guincho terceirizado das seguradoras não é um caminho. O Fer, que está aqui na conversa, ele foi nessa direção. O problema é que as empresas elas não são muito receptivas, não, as seguradoras e tal.
Olha lá, que ele falou, ó, nossa empresa operava 95% do B2B nesse modelo Uber-like, ainda assim não fechava. Então, beleza, Edson, muito obrigado por ter vindo. Espero que tenha curtido Obrigado o pela dia aí com a oportunidade, gente. obrigado pelo Valeu. tempo. Tamo junto, vamos tirar uma foto.